Graças a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Você está bem? Sábado passado tivemos uma festa linda nesse lugar, aniversário da igreja. Deus abençoou de uma forma muito especial e eu creio que hoje também será, continuará sendo uma bênção. Amém? O Senhor colocou algo no meu coração para nós refletirmos nessa noite. E eu gostaria de começar te perguntando, você se conhece? Você acha que você se conhece? Quando as dificuldades vêm, as suas reações ou as suas atitudes são conhecidas de você mesmo? Ou você se assusta com as suas reações? Quando a vida acontece no seu dia a dia, quando alguém pisa no seu pé, no seu calo, quando a esposa ou o marido fala algo, quando as crianças desobedecem, você se conhece? Quando a vida traz aqueles desafios extraordinários e você olha para dentro de você mesmo e você consegue ver que você é você mesmo, ou você descobre que existem faces, existem lados, existem temperamentos, existem atitudes, existem emoções que são reveladas nesses momentos das quais a gente nem sabia que tinha. Pois nessa noite eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre atendendo ao chamado de Deus, mesmo quando nós não achamos que somos capazes. Deus nos conhece profundamente. Isso pode ser algo desesperador para alguns, para outros, com certeza, é algo que traz paz para o coração. Quando nós abrimos a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 45, nós encontramos uma história muito interessante. Lá conta a história de Filipe. Filipe foi até Natanael e disse: olha, vamos lá, que eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele do qual os nossos antepassados falaram que seria o Redentor. Ele é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael olhou para Filipe e falou: mas pode vir alguma coisa boa daquele canto do mundo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe teve uma atitude muito interessante, falando: vem ver. Se você está em dúvida, vem e vê. E Natanael seguiu Filipe. E quando Natanael estava chegando próximo a Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para Natanael e disse algo muito interessante. Acompanhe comigo. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus vê Natanael chegando e de longe, Jesus olha para ele e fala: lá vem um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Um cara gente boa, um cara legal. E aí, Natanael olha para Jesus e fala: você me conhece? De onde é que você me conhece? A gente já se esbarrou antes? Por um acaso já estivemos juntos antes? E Jesus olha com aquele olhar 43 para Natanael e diz: olha, antes de Filipe ir lá te buscar, eu te vi debaixo daquela árvore. Você tem noção disso, querido? Chega a dar um arrepio, chega a dar uma tremedeira. Porque Jesus sabia exatamente quem Natanael era,
sabia exatamente aonde ele estava, sabia exatamente o que ele estava fazendo debaixo daquela árvore. Pergunta para quem está do seu lado, o que ele estava fazendo lá? Você tem ideia do que Natanael estava fazendo debaixo daquela árvore? Vale a pena conjecturar. Talvez ele estava fazendo alguma coisa errada, cometendo um pecado. Quem acha que ele estava pecando? Levanta a mão assim, bem alto. Ninguém? Não, provavelmente não. Quem acha que ele estava talvez orando, pedindo algo para Deus, algo que somente ele sabia? Quem acha que é alguma coisa nesse sentido? Sabe quando você vai para aquele cantinho, ou você deita na sua cama e coloca a sua cabeça no travesseiro, ou de repente você está lá no trabalho fazendo algo que você talvez não gostaria de fazer, ou de repente você está dirigindo e aí vem um pensamento, vem uma distração, vem alguma coisa na sua cabeça que só você e Deus sabe. Foi isso que aconteceu naquele momento. E por causa disso, Natanael olha para Jesus e o reconhece, então, de fato, como Filho de Deus, como Messias. Porque ele chegou à seguinte conclusão: se esse homem sabe o que eu estava fazendo debaixo daquela árvore, então ele só pode ser Deus, ou alguém vindo da parte de Deus. Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que virada de página, que diferença de percepção. Em um momento Natanael está dizendo: olha, é impossível vir alguma coisa boa daquele canto. E algum tempo depois ele está dizendo: tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia exatamente o que estava passando na mente, no coração e provavelmente nos lábios daquele homem naquele momento. E isso é maravilhoso. Eu não me conheço tanto quanto Deus me conhece. Eu não sou tão conhecedor das minhas habilidades, das minhas capacidades, das minhas forças e das minhas fraquezas, quanto o próprio Deus me conhece. E isso é lindo. Jesus nos vê e nos conhece profundamente, mesmo antes de nós termos nos aproximado dele. Eu não sei quanto tempo você está andando com Jesus, mas Jesus te conhece faz muito tempo. E isso é maravilhoso. Assim como Natanael, nós podemos ter dúvidas na nossa jornada. Natanael tinha dúvidas se era possível alguma coisa boa sair daquele lugar. Talvez nós tenhamos as nossas próprias dúvidas em relação a quem nós somos, em relação às nossas capacidades, em relação ao chamado, em relação ao nosso futuro, em relação ao nosso presente, em relação à nossa família. São muitas as questões das quais nós muitas vezes não temos certeza. Mas uma coisa eu sei: Deus nos conhece profundamente. Deus sabe exatamente quem nós somos antes mesmo de nós nos aproximarmos dele. O que te impede de se aproximar mais ainda de Jesus, sabendo que ele já sabe tudo a seu respeito? Por que não dar passos mais largos, mais rápidos? Por que não dobrar-se, consagrar-se, entregar-se a Jesus, já que ele já sabe tudo mesmo? Ele já sabe tudo. É uma boa oportunidade para nós nos abrirmos para Jesus. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos sentimentos. Lá no Salmo de número 139, nos versículos 1 a 4, está escrito: Ó Senhor Deus, Tu examinas
tu me examinas e me conheces. Tu sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Jesus não precisa chegar perto de você para saber o que você está pensando. Ele te conhece, sabe dos seus pensamentos, mesmo à distância, diz o salmista. Tu me vês quando estou trabalhando. Tu me vês quando eu estou trabalhando. E quando eu estou descansando, tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, antes mesmo que eu abra a minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou dizer. Que coisa linda. Deus conhece cada detalhe das nossas vidas, até mesmo os nossos pensamentos mais profundos, até mesmo os nossos pensamentos mais íntimos, até mesmo aqueles pensamentos que nós ficamos nos perguntando às vezes, mas eu estou pensando isso mesmo? Eu estou realmente pensando isso a respeito daquela pessoa? Eu estou realmente pensando isso a respeito do meu passado? Eu estou de fato pensando isso a respeito do meu futuro? O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Isso nos oferece conforto e nos oferece também segurança. Sabendo que nós não estamos sozinhos na nossa jornada. A Bíblia diz que ainda que seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor Deus não te abandona. Então o Senhor está com você a todo tempo, em todos os momentos. Mesmo nos momentos de maior solidão, nos momentos mais complexos, nos momentos mais difíceis. Ele entende as nossas alegrias, Ele entende as nossas tristezas, Ele sabe até mesmo os erros que nós vamos cometer antes de termos cometido. A Bíblia diz que o Senhor Jesus entregou a sua vida pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. O Senhor sabe o que você vai fazer amanhã. O Senhor sabe o que você vai fazer daqui um tempo. Você não sabe, mas Deus já sabe. Mateus capítulo 26, versículos 34 a 35, diz assim: mas Jesus disse, eu afirmo a você que isto é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que desesperador para Pedro. Estava tudo indo tão bem. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, ainda hoje você vai me negar, não uma, não 2, mas 3 vezes. Você vai pecar 3 vezes contra mim ainda hoje. E aí Pedro fez algo que talvez eu também faria. Não sei você, mas talvez eu faria. Pedro falou assim, Senhor, eu? Não, eu não. Eu não. Eu pecar contra o Senhor 3 vezes, hoje ainda? Estou em jejum, orei, andei contigo, me consagrei o dia inteiro, li a Bíblia. Pecar contra o Senhor? Não, de jeito nenhum. E dali a pouquinho, lá estava Pedro, fazendo exatamente aquilo que Jesus disse que ele faria. Pedro falou, se for preciso, Jesus, eu morro contigo. Mas antes de Jesus morrer, Pedro já havia negado a Cristo. Isso prova que Jesus te conhece. Coloca a mão no seu coração e fala assim, Jesus me conhece. E Jesus te conhece, querido, mais do que você mesmo se conhece. E isso é maravilhoso. O que você gostaria de mudar na sua vida hoje, ao saber que Deus te conhece? Deus sabe tudo a seu respeito, mesmo os seus pensamentos mais íntimos. Se você pudesse mudar algo, o que você gostaria de mudar hoje?
que você gostaria de fazer de diferente na sua vida hoje? Como que você gostaria de viver o seu dia a dia, lembrando que a cada momento, a cada pensamento, a cada ação, a cada palavra, Deus já sabe o que você fez, Deus já sabe o que você vai fazer, Deus sabe tudo. Nada, absolutamente nada está oculto aos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito: não há nada que se possa esconder de Deus. Em todo o universo, não é só dentro da sua mente, dentro do seu universo, mas é em todo o universo. Tudo está descoberto e aberto aos seus olhos. E é a Ele que todos nós, eu e você, vamos um dia prestar contas. Não há nada descoberto aos olhos do Senhor. Não há nada oculto. E é a Ele que nós teremos que prestar contas. Absolutamente nada está escondido de Deus. E isso nos encoraja, queridos, a viver uma vida cada dia mais em busca por santidade, em busca por integridade, em busca por aprimoramento do nosso caráter. Se fala muito pouco hoje sobre santidade, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos desejar sermos pessoas melhores todos os dias. Precisamos buscar sermos como Jesus. Podemos ser transparentes com Deus. Quando você vai orar, quando você vai falar com o Senhor, você não precisa esconder nada, porque você já sabe que Ele sabe. Ao mesmo tempo, não precisa deixar de orar, porque Deus já sabe, porque Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer se relacionar, porque a oração é relacionamento, é conversar, é falar com Deus. O Senhor nos vê completamente, e mesmo assim, diz a palavra, que Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Afinal de contas, fomos feitos filhos, irmãos de Jesus, por causa do sacrifício dele. No Salmo 139, na sequência, nos versículos 7 a 12, diz assim: aonde eu posso ir a fim de escapar da tua presença, ou do teu espírito, dependendo da versão? Aonde eu posso ir? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também o Senhor está. Se eu voar para o Oriente, ou se eu viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ali a tua mão me alcança, me guia e me ajuda. Eu poderia pedir para que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz fosse retirada. Mas isso não adiantaria em absolutamente nada, porque para ti a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como se fosse um dia. Não há como fugir de Deus. Não há para onde fugir de Deus. Não há nada que possamos fazer para nos afastarmos do olhar do Senhor. Deus cuida de nós em absolutamente todos os detalhes da nossa vida. Mateus capítulo 10, versículo 30 diz: até os fios dos cabelos de vocês estão contados. Quantos cabelos você perdeu hoje? Quantos cabelos você perdeu hoje? Tem noção?
Tem gente que não tem mais para perder, né? Já acabou tudo. Deus sabe, diz a Bíblia, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Queridos, Deus sabe as contas que eu tenho para pagar. Deus sabe os meus sonhos. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe as atividades, as coisas todas que eu preciso fazer durante o meu dia a dia. E a Bíblia diz que Deus se importa com cada um desses detalhes. Eu me importo bastante com a minha filha, a Elisa. Eu procuro ensinar para ela a palavra, procuro ensinar para ela desenvolvimento pessoal, procuro ensinar para ela negócios, procuro ensinar para ela tudo de bom e de melhor. E a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos e queremos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dá coisas boas. Então Deus se preocupa de uma forma maravilhosa com quem nós somos, com quem nós nos relacionamos, com a qualidade dos nossos relacionamentos com Ele e dentro da nossa casa. O Senhor se preocupa com aquelas coisas que nós precisamos fazer, com a nossa saúde. Deus cuida de cada detalhe. Quantos livramentos, quantas bênçãos inesperadas, quantos encontros maravilhosos, quantas pessoas abençoadas na nossa jornada, são todas conexões divinas, coisas feitas por Deus, coisas, querido, que você não imaginava. De repente uma coisa que aconteceu há 2, 3, 5, 10 anos atrás, que te trouxe para um lugar, aí você começa a conectar os pontos e você vê que foi Deus direcionando cada detalhe. Deus cuida de nós. Deus se importa com cada detalhe nas nossas vidas, até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça. Isso nos lembra que nós somos preciosos para Deus. E que podemos confiar que o seu cuidado e provisão estarão presentes em todas as circunstâncias. Quando nós confiamos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o Senhor faz coisas extraordinárias. Eu posso fazer algumas coisas, mas quando eu confio que Deus é capaz de fazer as melhores coisas, aí sim eu estou andando no caminho certo. Deus nos chama para um propósito muito maior. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Deus nos conhece tanto, Deus nos ama tanto, Deus cuida tanto de nós, para que nós possamos ser a voz de Deus para aqueles que necessitam. Para que nós possamos ser o braço de Deus para aqueles que precisam de um abraço. Para que nós possamos ser as mãos de Deus para aqueles que precisam ser levantados. Para que nós possamos ser o joelho dobrado para aquele que não consegue dobrar os joelhos. É para isso que o Senhor nos chama. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha um plano para nós. E esse plano é glorificá-lo. Esse plano é sermos representantes de Deus. A palavra diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Um embaixador é alguém que representa uma nação ou alguém, um reino em outro lugar. Nós não somos desse mundo. Nós somos ETs. Nós não somos daqui.
Nós somos do céu. E é para lá que nós vamos voltar. Nós estamos aqui só de passagem. Nós viemos aqui só passar um tempo. E esse tempo ele precisa ser investido, vivido da melhor forma possível. E a melhor forma de nós vivermos o nosso tempo é andando de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Isso nos lembra que nós somos valiosos e que a nossa existência tem um significado. Nós não somos resultado de uma explosão cósmica. Nós não somos simplesmente a evolução de células. Não, Deus nos criou. Deus nos colocou num tempo específico, num lugar específico, para que nós tenhamos um impacto específico na vida de pessoas específicas. Você já parou para pensar por que você não nasceu lá na Arábia Saudita? Você já parou para pensar por que você não nasceu em Madagascar? Por que você não nasceu na Patagônia? Por que você nasceu aonde você nasceu, na família que você nasceu? Por que você andou por onde você andou? Por que você chegou aonde você chegou? Porque Deus tinha um plano para você. Deus tinha pessoas que você deveria tocar. Deus tem pessoas que você ainda deve impactar. Há um propósito. E esse propósito tem um valor muito grande. E nós acabamos de ler que em Hebreus, nós vamos prestar contas desse propósito. Um dia nós vamos precisar chegar diante de Deus e dizer: Deus, está aqui, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 16, conta uma história muito maravilhosa. A história de Gideão. A Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor, e toda vez que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, está se referindo especificamente a Jesus, veio e sentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, valente, ou herói. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o meu povo, por que é que está acontecendo isso com a gente? Você já se fez essa pergunta? Deus, se o Senhor é realmente comigo, por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que aquela pessoa fez isso comigo? Onde estão as maravilhas que os nossos antepassados nos contaram? Eles diziam que o Senhor tirou o nosso povo do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor disse a Gideão: você tem força, vá você e livre o seu povo dos medianitas. Vá você, é a sua vez, e livre o seu povo dos medianitas. E aí Gideão fez o que a maioria das pessoas fez. Deu desculpas. Fala comigo, deu desculpa. Deu desculpa. Senhor, eu estou muito ocupado. Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não conheço as pessoas. Senhor, eu não estudei. Eu não fiz teologia. Senhor, eu tenho outras prioridades. E a gente vai dando desculpas e desculpas e desculpas. Gideão respondeu: Senhor, não posso libertar Israel. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante dentro da minha família. Então ele desce pelo menos 2 degraus e se coloca bem inferior. Eu sou da tribo de Manassés, que é uma tribo pobre, e dentro da minha casa
eu sou o menorzinho, sou o mais fraquinho, sou o que menos estudou, sou o que menos tenho dinheiro, sou o menos tenho capacidades. Mas o Senhor respondeu: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Diga comigo: o Senhor é quem me ajuda. Eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. E aí a maioria de nós conhece a história. Gideão se levantou, aceitou a proposta do Senhor, levantou um exército. Deus falou: não, é muita gente. Diminuiu para 300 soldados. Em uma noite, eles acabaram com todo o exército dos inimigos. Aquele homem que disse que era pobre, que era fraco, que não conseguia, que se sentia inferior. Queridos, nós e Deus somos a maioria. Se o Senhor é contigo, você é capaz de fazer qualquer coisa. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te deu uma missão, Ele com certeza vai te dar os recursos, a capacidade e vai colocar as pessoas certas no caminho para que você possa fazer aquilo que Ele tem como missão para a sua vida. Mesmo quando nós nos sentimos pequenos, insignificantes, Deus vê o nosso verdadeiro potencial e nos chama para cumprirmos o propósito dele nas nossas vidas. Assim como Gideão, podemos estar escondidos atrás da nossa insegurança, escondidos atrás das nossas desculpas, escondidos atrás das nossas vidas complicadas, cheias de barulho, cheias de coisas para fazer. Mas o Senhor continua sabendo quem nós somos, continua nos chamando e continua confiando de que o propósito que Ele colocou na nossa mão será executado. Qual área você precisa nessa noite entregar para o Senhor, a fim de que o propósito que Deus colocou na sua vida seja concretizado? Sabendo que Ele te conhece, sabendo que Ele se preocupa com você, sabendo que, quando Ele te dá uma tarefa para fazer, Ele te capacita. Somos desafiados a viver com confiança de que somos vistos e amados por Deus, o Deus que conhece cada detalhezinho da nossa vida. Ele nos chama não apenas pelo que nós somos, mas pelo que nós podemos nos tornar quando nós nos entregamos de fato ao Senhor. Que nós possamos responder ao chamado com coragem, permitindo que a visão de Deus sobre nós se transforme em força, em mudança de sociedade, em mudança de famílias, em mudança de nós mesmos. Que ao sairmos daqui hoje, possamos carregar em nossos corações a certeza de que, independentemente de cada circunstância, somos conhecidos, amados, chamados por Deus para fazer a diferença. Que essa verdade nos impulsione a viver uma vida de integridade, paixão e compromisso renovado, dentro do caminho que Deus traçou para nós. Muitas pessoas pedem: Senhor, abençoa o meu caminho. E Deus olha lá de cima e fala assim: anda no meu caminho, que já é abençoado. Vamos nos colocar de pé? Anda no meu caminho, que já é abençoado. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Quais são os pensamentos que nessa noite você quer colocar diante do altar do Senhor?
Tem algum pensamento que você, todas as noites ao se deitar, ou naqueles momentos quando você fica só, te traz preocupação, te traz inquietação? Coloque isso diante do altar do Senhor nessa noite. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você não está conseguindo resolver. Está difícil, está complicado. Você olha para os lados, olha para as suas capacidades, você olha para as suas condições, e você não consegue ver uma saída, uma solução, uma resolução. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo: coloca diante do meu altar, que eu vou fazer o milagre. Talvez o Senhor já colocou no seu coração um ministério. Talvez o Senhor já colocou no seu coração algo do reino para você fazer. E talvez você está adiando, você está protelando, você está dando desculpas, você está deixando para depois, você tem encontrado dificuldades, eu não sei o que está acontecendo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: é hora de se mover, é hora de fazer, é hora de executar, é hora de dar o primeiro passo, é hora de se lançar, é hora de agir com fé, é hora de confiar no Senhor. Querido, nada, absolutamente nada do que você pensa, do que você faz, está oculto ao Senhor. Ele sabe tudo. Então comece a entregar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos, o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Não há nada que possamos fazer para fugir do Senhor, não há nada que possamos fazer, ó Deus, para o Senhor nos amar mais. O Senhor nos ama, o Senhor nos amou e o Senhor vai continuar nos amando. Porque nós fomos lavados, remidos, comprados, salvos, justificados pelo Senhor Jesus. E nós te bendizemos por isso nessa noite, Pai. Eu declaro, ó Deus, que o teu Espírito Santo está agindo em cada coração, em cada mente nessa noite. Trazendo, ó Deus, renovo, trazendo, ó Deus, compreensão dessa dimensão maravilhosa do conhecimento do Senhor a nosso respeito. E entendendo, ó Deus, que o Senhor tem algo extraordinário para cada um de nós. Senhor, nós fomos chamados, nós fomos separados. O Senhor tem um propósito extraordinário para cada um de nós. E nós não queremos, ó Deus, deixar esse mundo sem ter feito aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, nós pedimos: Espírito Santo, nos ajuda nessa empreitada, para a honra e glória do teu santo nome. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó: deixa Deus te usar. Pastor André. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o povo canta, santo, é o Rei dos Reis, santo, tu sempre
serás santo, santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Aleluia. Dá uma salva de palmas e louva, bendiga. Que bom, obrigado, Gustavo, obrigado. Uma palavra que marcou meu coração, uma pergunta que Gustavo fez, eu acho que é importante a gente pensar nela, né? É uma pergunta muito importante. O que você gostaria de mudar na sua vida hoje? Você pensou quando ele perguntou isso? Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, o que eu gostaria de mudar na minha vida hoje? Aí eu escrevi no meu caderninho ali: eu gostaria de me parecer mais com Jesus. Porque eu acho que esse deve ser o nosso alvo, né? Nos parecer mais com Jesus. Mas isso é bonito, né, de falar, né? Teve uma coisa que veio ao meu coração e eu não quero compartilhar com você porque é muito pessoal. Mas eu queria que você pensasse: tem alguma coisa aí no seu coração que você gostaria que mudasse? Às vezes aquela coisa que você já tentou, que você já lutou, que você já quebrou a cabeça. Tem coisa que é assim, a gente quer mudar, mas sabe qual é o segredo da mudança? Exatamente a oração que o Gustavo fez. É o Espírito Santo que muda a gente. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração quando a gente quer mudar. Você quer mudar mesmo? Você quer que isso mude na sua vida? Você quer que a partir de hoje, depois de ouvir essa palavra do pastor Gustavo, que alguma coisa mude no seu coração? Então eu queria orar, porque eu quero que alguma coisa, que eu não quero compartilhar com você, porque é muito pessoal, eu não quero assustar você com o meu pensamento, mas eu quero te dar uma oportunidade. Você quer? Então, só aqueles que querem, tá? Põe a mão no seu coração aí, fecha os seus olhos, e eu vou orar aqui em silêncio. Você vai orar aí em silêncio, não deixa ninguém saber não. Aí você fala assim: Jesus, eu quero que essa situação mude na minha vida, me ajude. Esse é o seu papel, abrir o coração, tá bom? Então vamos lá, pode orar aí aonde você estiver, não deixa ninguém ouvir, só você. Amém. Senhor, o Senhor ouviu o coração de cada um de nós aqui.
O Senhor sabe que precisa mudar. Muito obrigado por o encorajamento que o Gustavo nos deu. Que nós possamos deixar o Teu Espírito agir em nosso coração a partir de hoje. Que algo novo aconteça em cada um daqueles que realmente querem mudar. Aqueles que entenderam que precisam mudar. Nós oramos, Pai, porque nós sabemos que a Sua palavra pregada, o Teu Espírito agindo, a nossa vida pode ser transformada. E nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te ajude a mudar, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a paz. Vá em paz em nome de Jesus.